fazer a nossa revisão da prova. Tá? Nesse próximo teste nosso, nessa próxima avaliação, vai cair os aspectos da América Anglo-Saxônica, os aspectos naturais. Os aspectos naturais entende-se, né? Relevo, hidrografia, climas e biomas. Nessa revisão, nós vamos tratar do clima e das paisagens vegetais, que é o mesmo que bioma. Tá? Então, algumas coisinhas é importante a gente levar em consideração quando a gente fala de clima. Clima, nós temos aspectos que influenciam no clima, no caso aqui a latitude, as correntes marítimas, a altitude, as massas de ar. Vamos tentar analisar um pouquinho de cada um desses aspectos. Tá? A latitude, pessoal, não sei se vocês se recordam, mas a latitude é a posição geográfica. Né? Se você fizer aqui uma imagem fictícia do globo, né, você vai perceber que ele é cortado ao meio pela linha do Equador, entendeu? Ele tem aqui o Ártico, a Antártica. Por essa imagem rústica, o que você consegue perceber? Quanto mais afastado da linha do Equador, entendeu? Mais frio. Então, os polos ficam sempre no extremo. Tá? E o que define esse afastamento da linha do Equador ou a proximidade com a linha do Equador? Linhas imaginárias, que é conhecido como latitude. Então, a latitude, posição geográfica. Nós temos aqui, Canadá, Estados Unidos. Tá? Aqui nós temos a linha dos trópicos, Câncer, Capricórnio. Tá? A linha do Equador, 0 graus. O extremo, 90 graus norte ou 90 graus sul. Tá? Então, olha só. Essa região aqui, onde fica a América Anglo-Saxônica, vai ser predominante para o clima. Então, quando eu estiver falando aqui embaixo de clima subpolar, de clima polar, quando eu estiver falando das altas temperaturas médias, temperaturas muito frias, chegam aí a 40 graus negativos durante o inverno, eu vou estar falando aqui da latitude, que fica próximo da linha do Ártico. Então, é um dos fatores que influencia. Então, pessoal, é importante você analisar o seguinte: a latitude representa a posição geográfica. Ok? A posição geográfica. Tá. Então, por que as correntes marítimas, agora o segundo ponto, influenciam no clima? Uma perguntinha boba de primeira série, né? O que tem no oceano dos mares? Água. As águas dos oceanos e os mares, elas circulam. E quando elas circulam, elas levam as características do local onde ela foi formada. Não é verdade? Por exemplo, nós sabemos, vou voltar meu desenho aqui de novo, tá? Linha do Equador, Ártico, Antártica. Eu tenho aqui Canadá e Estados Unidos. Nós sabemos que esses dois países da América Anglo-Saxônica é banhado pelos dois grandes oceanos da Terra, Oceano Atlântico e Oceano Pacífico, ok? Tá? Dois grandes oceanos. Só que o Canadá também é banhado no extremo norte pelo Oceano Glacial Ártico, que é muito gelado, muito frio. Tá? As águas formadas nessa região do Oceano Glacial Ártico, ela é muito fria, muito gelada. Entendeu? E ela forma uma corrente marítima muito forte, que é a corrente do Labrador. Quando essa corrente, essas águas formadas do Oceano Glacial Ártico, ela começa a circular, olha só, ela começa a circular, ela vai levando as características do local onde ela foi formada. Tá? Da mesma forma, pessoal, a corrente do Golfo do México, essa região aqui, próximo do Trópico de Câncer, onde fica o Golfo do México, entendeu? É uma corrente mais quente, tá? Então, à medida que ela vai circulando, ela leva as condições do local onde ela foi formada. Vamos entender da seguinte forma: se as águas dos oceanos, vamos lembrar que os oceanos regulam o clima no mundo, tá? Se as águas dos oceanos estão mais quentes, aumenta o processo da evapotranspiração, aumentando a formação das nuvens e, por consequência, no regime de chuvas, de precipitação.
Se esfria da mesma forma, entendeu? Influencia no processo de evapotranspiração, influencia no regime da formação de nuvens e, por consequência, no regime de precipitação, que é o regime de chuvas. Então, as correntes marítimas, nesse contexto, influenciam no clima. Tá? Pessoal, altitude. Isso é mais fácil de entender. Altitude. Ó, via de regra, quanto mais alto, mais frio. Ok? Via de regra é isso. Tá? Ó, independe de posição geográfica. Vocês se recordam que quando nós estávamos estudando, a gente viu que na América Anglo-Saxônica você tem ao leste, olha só, vamos tentar imaginar aqui, ó, tá aqui, ó, Canadá, Estados Unidos. Ó, ao oeste, nós temos uma grande cadeia de montanhas, que são as montanhas rochosas, tá? Esses meus garranchos aqui, tomara que vocês entenderem depois, que é o Alasca, tá? Né? E ao leste, nós temos uma cadeia de montanhas um pouco mais tímida, que são os Montes Apalaches, tá? Mas são regiões bastante elevadas, algo em torno de 3 mil metros em média na região dos Montes Apalaches, né? E nas montanhas rochosas entre 4 mil e 6 mil metros de altitude. Então nós temos dois contextos aqui nesse ponto aqui, ó, relacionado à altitude. Quanto mais alto, mais frio. A cada 100 metros de altitude diminui 0,6 graus. É o primeiro ponto, né? O segundo ponto, pessoal, você tem uma cadeia montanhosa a oeste, você tem outro a leste, né? O que forma aqui no meio? Um corredor de vento, tá? O vento também, nós já vimos, é um dos elementos que influencia no clima, tá? É um dos elementos que influencia para a entrada de massas de ar. Olha que interessante, tá? Para a gente entender o contexto das massas de ar, partindo para o último ponto dessas unidades climáticas, né? Vamos lembrar, perguntinha de segunda série. O que tem no meio do oceano? Água. Entendeu? Se o oceano que eu estou perguntando fica próximo do Ártico, além de ter água, é frio. Se fica próximo da linha do Equador, além de ter muita água, ser úmido, é quente. Uma grande quantidade de ar formado nessa região vai levar as características do que ele foi formado. Se ele foi formado no extremo do Ártico, entendeu? Vai ser úmida e fria. Se foi formado próximo do Trópico de Câncer, próximo da linha do Equador, vai ser úmido e quente. Se foi formado em áreas continentais, por exemplo, nós sabemos, pessoal, que aqui, ó, próximo das... falei de pretinho, tá? Próximo aqui das montanhas rochosas, nós temos regiões de desertos e estepes nos Estados Unidos. Região muito seca. Entendeu? Se a massa de ar foi formada nessa região, tá? É uma quente, entendeu? E seca. Tudo bem? Fácil de entender isso daí? Agora vamos ver os tipos de clima que tem lá, tá? Bom, nós temos vários tipos de clima, eu coloquei só alguns aqui, o mesmo que está no material de vocês. Então, esses aqui, como já foi bastante falado na sala, eu vou explicar rapidamente, porque eu vou voltar a falar deles aqui nas paisagens. Não tem como você falar de clima sem entender as paisagens vegetais, tá? Ó, nós temos o clima subpolar e frio. Via de regra funciona assim. Você tem as zonas climáticas da Terra, que é definido pelas latitudes. Não é verdade? Você tem a zona tropical entre os dois trópicos, você tem a zona polar no Ártico e na Antártica, você tem a zona temperada. Não é verdade? O clima subpolar fica nessa intersecção, próximo à zona do Ártico. Ali nos paralelos, né, 50 graus norte até próximo de 80 graus norte. Apesar que tem muitas regiões que 80 graus ao norte, né, próximo do extremo do Ártico, já é considerado clima polar. Tá? Nessa região, pessoal, de clima subpolar, é frio pra caramba. Pode chegar durante o inverno, durante na média de 6 meses ao ano, a 40 graus negativos, 50 graus negativos. O clima frio, pessoal, além de ser nessa região, pode
ser considerado clima frio? No topo das montanhas, regiões, topos da montanha, que o contexto é a altitude, é muito frio, é sempre congelado, é considerado local de neve eterna. Tá? Então, esse tipo de clima subpolar vai aparecer aqui, ó, na floresta de coníferas. O clima polar, que é no extremo do Ártico, vai aparecer aqui na tundra, tá? Que é o local da vegetação. É muito frio. Invernos rigorosos, tá? Verão ameno. O que é verão ameno, pessoal? É o verão tímido, fresquinho. No subpolar pode chegar a 8 graus positivos no auge do verão. Entendeu? No clima polar pode chegar escaldante 2 graus positivos. Entendeu? Aquele calor insuportável de 2 graus positivos. Entende? Aqui em primavera, quando faz 11 graus, você fica tremendo. Você coloca 2 calças, 3, 4 blusas, você coloca um tênis, uma botina por cima, você não aguenta, entendeu? O frio congelante. Lá quando está 2 graus, todo mundo tirando a roupa, né? Porque está muito quente, né? Bem, o clima temperado. Temos 3 vertentes para o clima temperado: o temperado oceânico, o temperado típico e o temperado continental. Primeiro, vamos lembrar o que é o clima temperado, tá? O clima temperado é aquele que tem as 4 estações do ano bem definidas, tá? O inverno é frio pra caramba, durante 4 meses neva, tá? O verão é quente pra caramba, vai todo mundo pra praia, vai pras praças, tomar banho de mangueira, entendeu? Igual o Cuiabano faz, tá? É muito quente, chega a 25 graus, pode chegar, entendeu? Naquelas regiões litorâneas ali, da Califórnia, da Flórida, a 30 graus, 32 graus. Tanto o outono como a primavera é bastante ameno, é fresquinho, temperatura média de 15 graus, tá? Você vê aquela, lembra aquelas cartilhas de quando você estava na primeira série? Que mostrava as estações do ano? Né? Mostrava lá o molequinho de blusinha, de cachecol, fazendo bonequinho na neve, entendeu? Isso representa o clima temperado. Tá? Na imagem seguinte, mostrando o verão, o molequinho lá de sunga correndo para a praia, entendeu? Isso só existe lá, clima temperado. Região de clima tropical, pessoal, isso não existe não. Você tem 2 estações do ano, uma seca e uma chuvosa, ok? Lá, as folhas das árvores tudo caindo, entendeu? Início do outono, para representar o outono. Isso só existe em clima temperado, tá? Primavera cheio de flor, entendeu? Só existe aqui. Na nossa região não tem esse tipo de divisão climática, tá? O clima, quando ele é oceânico, a diferença da amplitude térmica é pequena, porque o mar, o oceano, ele é um regulador climático. Então a diferença entre o máximo e o mínimo é pequena. Outro contexto, o oceano influencia no regime de chuvas, tá? Porque tem as brisas marítimas. Então chove mais. Você tem que observar o climograma que tem na apostila de vocês, tá? Então, quando o clima ele é oceânico, você pode observar aqui, ó, o regime de chuva é mais intenso, ok? Aqui, pessoal, quando o clima é continental, a amplitude térmica é maior. Por quê? O continente não é um regulador climático. Depende muito das paisagens, da água, entendeu? Se tem muita terra, se tem muita rocha, perde o calor muito rápido. Não é verdade? Está dando certo? Ok? Pessoal, vamos falar agora do clima subtropical. O clima subtropical é aqueles que ficam próximo da intersecção do trópico de Câncer. Tá? Aquela região ali do Golfo México, aquela região da divisão, da fronteira com o México. Tá? Tem as mesmas características do clima temperado, só que o rigor do inverno é menor. Tá? E, gente, lembra aqui do Brasil, quando você for analisar o clima subtropical, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o clima é subtropical, né? Gente, lá no Rio Grande do Sul, neva? Pode acontecer de nevar, né? Tem uma massa de ar frio, nevou por quase 4 horas, meu Deus, acabou, está todo mundo ficando doente, boca rasa, entendeu? Cara, no temperado, o inverno é 4 meses nevando. No subtropical pode acontecer de nevar. Você entendeu a diferença? O rigor do inverno é menor. Tá? É só essa a diferença. Ok? E também as paisagens vegetais que nós vamos ver. No
clima subtropical, prevalece as florestas subtropicais, que também é chamado de floresta latifoliada, porque o brilho solar é mais intenso, as folhas são mais largas. Ok? Pessoal, clima mediterrâneo. Tá, o clima mediterrâneo, ele recebe esse nome em homenagem ao mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, ele fica entre o norte da África e o sul da Europa, tá? É um mar muito famoso, fica naquela região, banha ali a Itália, a Grécia, a França, a Espanha, entendeu? É um mar muito famoso, né? Na África, banha aqueles países da Tunísia, Mauritânia, não é verdade? Então, naquela região, você se recorda daquele exemplo que eu estava explicando de baixa e alta pressão? Então, o ar ele tem uma tendência a circular de uma região muito fria para uma região mais quente, não é verdade? Então, durante o verão, o continente, a área continental é quente, não é verdade? Nós aprendemos isso, não é verdade? Tá, só que o oceano fica mais frio. Então, o vento sopra muito intenso do mar em direção ao continente. Isso faz ter um tipo de vegetação específica, que é a vegetação mediterrânea. E tem um clima específico também. É 6 meses de chuva, 6 meses de estiagem. Tá? Enquanto está ventando da direção do oceano, do mar, em direção ao continente, chove muito. Agora o contrário também é verdadeiro. Durante o inverno não é muito frio no continente? Durante o inverno o oceano congela? Se o oceano não congela, porque as temperaturas estão acima de 0 graus. São positivas. Né? Se neva no continente, se está muito frio no continente, é porque as temperaturas são abaixo de 0 graus. Então o vento, pessoal, vai do continente em direção ao oceano. Então é 6 meses de estiagem, sem chuva. Tá? Então esse é o clima mediterrâneo. 6 meses de chuva, 6 meses de estiagem. Ok? Nós temos também o clima semiárido, por consequência das formas de relevo, evidentemente, tá? Próximas regiões onde ficam as montanhas rochosas, entendeu? Nós temos as regiões de estepes, nós vamos ver aqui, composição de vegetação xerófila, tá? Você tem ali uma cadeia montanhosa que impede as passagens de massas de ar, que impede as brisas que vêm do oceano. Tá? Nessa região, né, tem um período muito longo de estiagem. Tá? Por consequência, nós temos um clima semiárido. Agora, o clima semiárido da América Anglo-Saxônica é diferente do clima semiárido na África. No Brasil, ali na Caatinga, tá? A amplitude térmica não é tão ampla assim como é lá na África. Então, a temperatura é muito intensa, muito forte durante o dia, diminui muito à noite, só que a intensidade é menor. Certo, pessoal? Tipo assim, durante o dia chega aí a 30, 33, 35 graus, durante o dia muito calor, à noite cai para 8 graus, 10 graus. É diferente das estepes africanas, próximo ao deserto do Saara, que chega aí a 45, 48 graus durante o dia e desce para 0 graus durante a noite. Tá? Para finalizar o clima desértico. Pessoal, o que tem no meio do deserto? Areia. Então, quando falo de clima desértico, você lembra de clima árido. Tá? Então, você lembra quando de ausência de vegetação. É um tipo climático que não tem regulador térmico, porque a vegetação ela é um regulador térmico. Os corpos de água, né, rios e lagos, eles são reguladores térmicos. E aqui não tem. Tá? Então tem uma amplitude térmica muito grande. Então, os poucos desertos que tem nos Estados Unidos tem um clima desértico, com a grande amplitude térmica, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite, escassez de chuva, então a média de 300 a 600 milímetros de chuva ao ano, que é ridículo, é muito pouquinho. Chove um mês aqui em primavera, chove o ano todo nessa região. Tá? Bacaninha a questão do clima? Então vamos para paisagens vegetais. Olha só, coloquei aqui no quadro as principais biomas, as principais paisagens vegetais da América Anglo-Saxônica. Quando eu falo em paisagens vegetais, eu estou falando de biomas, ok?
Pessoal, principal forma de bioma, a tundra. A tundra, a principal característica dela, vegetação rasteira, fora a fora. É um bioma polar. Só acontece aqui, ó, no extremo do Ártico, tá? Nessa região nós temos musgos, líquens e herbáceas. Pessoal, o que é isso? Herbáceas. Herbáceas é capim, é erva, tá? Então, vegetação rasteira de fora a fora. Nessa região tem o predomínio de animais de grande porte, tá? Como, por exemplo, o caribu, as rinas, urso polar, urso cinzento, urso pardo, e por aí vai. Né? São animais de grande porte, mas não são árvores. Não tem árvore lá. Se você ouvir falar em tundra arbórea, tundra arbustiva, é numa região de transição. Tá? Transição com quem, professor? Com a conífera, a taiga. Tá? Florestas de coníferas, que também são conhecidas como taiga. Ok? É uma região de transição com a tundra. Tá? O nome é sugestivo, pessoal. Tá? Conífera vem de cone. Vem de pinheiro. Tá? É uma floresta homogênea. Tá? É para não gastar o filme da máquina. Você bate a foto de uma árvore, serve para todas. Todas têm o mesmo formato de árvore de Natal. É isso aqui, ó. É sempre um conezinho. Ok? Sempre. Tá? Abetos, coníferas, pinheiros, faias, são os carvalhos que às vezes aparecem nessa região, que é um pouco diferente, tá? É uma floresta bastante homogênea, né? A maior extensão florestal da região, desse tipo de floresta, né, fica no Canadá. Por isso que o Canadá ele utiliza muito esses recursos naturais, né? Ele é muito famoso por ter uma grande produtividade de papel e celulose, graças às florestas de coníferas, tá? Florestas temperadas, pessoal, fica nessa zona temperada, aqui ó, temperada, ok? Nessa região de florestas temperadas, a vegetação heterogênea, tá? O clima é temperado e tem muitas espécies diferenciadas, desde árvores de grande porte, né, até epífitas, orquídeas, herbáceas, vegetação de campos, tá? E nessa região aqui de florestas temperadas, apesar da biodiversidade, as árvores em geral têm uma característica muito comum, tá? Elas são deciduais e caducifólias. O que é isso? Em determinada época do ano, as folhas caem. Tá? Quando vai se aproximando do inverno, no outono, as folhas começam a cair. É uma estratégia genética das árvores. Ok? Pradarias, pessoal. Pradarias é vegetação de campo. Muito comum naquela região das planícies centrais dos Estados Unidos, na divisa com o Canadá. Tá? Ausência de árvores, capim de fora a fora, lembra pasto de fazenda. Ok? Savanas, muito parecido com o nosso cerrado, né? Vegetação de pequeno porte, espaçado, tá? Árvores pequenas, ok? É comum na região de savanas o clima ser ou subtropical, tá? Ou semiárido, tá? Pessoal, Mediterrâneo. A vegetação mediterrânea é comum no extremo oeste dos Estados Unidos. Na verdade, no extremo sudoeste dos Estados Unidos. Por quê, pessoal? Naquela região tem uma influência muito forte dos ventos que vêm do Oceano Pacífico. Então, é uma vegetação que lembra muito a vegetação de savana, onde as árvores são de pequeno porte, muito rica em arbusto, tá? As folhas são pequenininhas e muito grossas, quebram com facilidade. Muito adaptado ao regime de chuvas intensas em um período e estiagem no outro. Florestas subtropicais, né? A região que tem as folhas latifoliadas, né? As folhas muito largas, fica próximo ali da